Meus amigos, como eu prometi a Carlos, vou tentar fazer um resumo da minha história de vida. Como eu disse, até os 10 anos eu permaneci na casa do meu pai, entre a casa do meu pai e a casa da minha avó, no sítio Toco. Aos 10 anos fui para o seminário, enfrentei um regime altamente recluso, nós saímos muito poucas vezes, apenas para ir às igrejas, e tínhamos umas férias rápidas. Então, fiquei no regime de grande isolamento. Tanto que quando eu saí sem nenhuma experiência de relacionamento de trabalho ou relacionamento interpessoal. Foi uma dificuldade muito grande da adaptação. Mas eu, como disse, saí já perto de completar 16 anos no seminário, fiquei alguns meses em Caicó e meu pai arranjou um emprego para mim na exportadora de Maria de Natal e uma vaga para mim na Casa do Estudante. A Casa do Estudante, na época, na Casa do Estudante as condições eram muito precárias, mas eu fiquei morando lá e trabalhando durante o dia na exportadora de Nato Maris e à noite ia para o Ateneu, onde eu iniciei o curso científico. Na época era o ginásio e o científico. O meu ensino durante o seminário foi considerado como ginasial, se bem que houve uma grande falha nesse período, porque os estudos do seminário eram voltados exclusivamente para a formação de padre. Então, por exemplo, matemática. Ninguém dava muito valor à matemática, porque para eles era uma matéria que não tinha muita importância. E outra coisa, por exemplo, nós estudávamos português, que os professores eram padres holandeses. Você já pensou você estudar a própria língua com padres holandeses que chegavam aqui sem saber falar uma palavra de português, mas depois foi assim. Então, isso me trouxe uma certa dificuldade. No Ateneu eu consegui mais ou menos bem, porque eu sempre tive uma certa facilidade, nunca fui reprovado, sempre apesar de trabalhar e estudar, mas eu dava conta dos estudos. Quando foi no final, isso foi no ano de 1954, quando foi no final de 55, por influência dos colegas da Casa do Estudante, que a Casa do Estudante, apesar das precariedades, foi uma grande escola para mim, porque eu comecei a conviver com várias pessoas diferentes e tudo isso me ajudou. Aí no final do ano de 1955, os colegas me influenciaram para fazer o concurso para a escola de especialista da aeronáutica. Eu fui na onda e fiz o concurso, sem nenhuma pretensão de passar, porque realmente, como eu disse, eu tinha uma certa dificuldade de matemática, que era uma das matérias que sempre são muito exigidas nos concursos, mas consegui passar. Bom, já foi uma dificuldade para eu conseguir sair de Natal para São Paulo, que a escola funcionava em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Eu achava isso a coisa mais absurda do mundo, mas os colegas me incentivaram e eu consegui fazer os exames de físicos lá na base aérea e terminei viajando para São Paulo no começo de 1956. 56 no início, fui matriculado lá em março, mais ou menos, de 56. Bom, tive muita dificuldade para me adaptar lá na vida militar, na escola. Quem me segurou por lá, eu tive várias vezes querendo vir embora e tal, deixar tudo lá, mas quem me segurou foi o primo Nivaldo Teixeira de Mello. Nivaldo, nesse tempo, fazia o período final lá da escola e foi quem me segurou por lá, me orientou, não, aguenta isso aí, é besteira, isso passa, depois você se adapta e tal, e foi como de fato aconteceu. Eu tive sorte, porque consegui uma boa média no curso básico, os primeiros semestres eram um curso básico, e de acordo com essa média, a gente escolhia as especialidades. Então eu consegui escolher a especialidade, procurei me informar e disseram que uma das boas para a gente conseguir estudar depois era de meteorologia. E eu consegui, em julho de 1956, terminar o curso, fui nomeado
terceiro sargento do quadro de meteorologia. Bom, quando terminei a escola, eu fui para Recife, passei alguns meses e depois fui para Fortaleza. Chegando lá Nivaldo já estava também trabalhando na base aérea. E, por coincidência, ele me chamou para ir morar, ele morava sozinho na época, não era casado, e fui morar com ele, passei acho que quase um ano morando com o Nivaldo, numa casa onde ele morava. Depois ele casou e eu procurei outro lugar para morar. Bom, então eu tinha feito, concluído o segundo científico lá em Natal, no Ateneu. Quando cheguei em Fortaleza, no ano de 1958, eu concluí o científico no colégio particular lá. Mas como eu disse que a minha educação foi muito precária, porque além do seminário ter os problemas que eu já me referi, também o científico eu fiz 2 anos, depois interrompi para fazer o curso da escola de especialista. E depois fui concluir em Fortaleza, então eu resolvi passar o ano de 59 fazendo um cursinho preparatório. A minha sorte é que, na época, as matérias do vestibular eram só física, química e biologia. Aí eu fiz o cursinho e tal, e consegui, no fim do ano de 1959, passar no concurso de odontologia lá na faculdade da Universidade Federal do Ceará. Bom, fiz os 2 primeiros anos lá. E ao término do segundo ano, quiseram me transferir para um destacamento da aeronáutica. A gente trabalhava em alguns destacamentos aí bem afastados, como na Bahia, Bom Jesus da Lapa, tem uma série deles. Mas eu consegui, por um milagre, praticamente, não sei nem como é que me atenderam nessa reivindicação, vim para Natal. Aqui eu consegui fazer os 2 últimos anos da faculdade. Terminei a faculdade, queria ingressar no quadro de dentista da aeronáutica, porque já não queria desperdiçar o tempo perdido e outra coisa, já tinha um salário razoável que dava para eu viver e eu não tinha medo de deixar e enfrentar problemas financeiros. Bom, mas como na aeronáutica o quadro de saúde da aeronáutica não houve concurso nesse período, eu fiz para o Exército. Eu fui transferido para Recife, voltei para Natal. Quando eu voltei em 1968, aí em 67 eu prestei o concurso para o quadro de dentista do Exército. Fui aprovado e em 69 passei o ano no Rio de Janeiro, melhor, foi em 67 que eu fiz o concurso. Aí em 68 eu passei o ano no Rio de Janeiro fazendo um curso de adaptação na Escola de Saúde do Exército. Quando saí de lá, fui para o Colégio Militar de Fortaleza. Lá passei 7 anos, que foi uma coisa extraordinária, que ninguém conseguiu isso, mas eu consegui ficar esse tempo todinho lá, e depois fui para um batalhão de infantaria que havia em Crateús, no interior do estado. Depois que eu passei esse tempo lá em Crateús, eu fui transferido para Natal e fiquei trabalhando 8 anos no Hospital de Guarnição de Natal. Lá tive muita sorte também, porque era uma unidade de saúde, e eu que era meio avesso às coisas do militarismo, mas lá era uma unidade, tanto no Colégio Militar, que era uma unidade que era dirigida por militares, mas também era um colégio, né, e também no Hospital de Guarnição de Natal era um hospital, também foi uma beleza. Então eu tive muita sorte nisso. Graças a Deus fiquei esse tempo lá, não me tiraram, também eu cheguei lá em 78, fiquei até 86 trabalhando de dentista lá no Hospital da Guarnição de Natal. Muito bem, quando foi, completei o tempo, eu esqueci de dizer que quando eu saí da escola de saúde do Exército, eu fui nomeado primeiro tenente. Depois, aí, de alguns anos, eu fui promovido a capitão, quando eu estava para ir para Crateús, e depois, já depois que estava aqui no hospital, fui promovido a major. Essas promoções eram automáticas, dependia de quando a gente completava aquele tempo, normalmente era promovido. Bom,
Então, quando eu saí tenente-coronel, foi exatamente quando eu completei os 30 anos. E imediatamente eu requeri a aposentadoria, a reserva, como a gente chama na vida militar, e imediatamente também me concederam e eu fiquei sem trabalhar até hoje, já está com 34 anos. Eu trabalhei 30 anos, já estou com 34 aposentado. Pois bem, então esse é um resumo da minha história de vida. Já faz 30 anos, sim. Nesse período eu vivi, logo no início, convivi com minha mãe, que minha mãe morou comigo lá em Fortaleza, mas quando eu fui para Crateús, ela veio para Natal, e quando eu me transferi para Natal, ela continuou vivendo comigo e ficou até perto de morrer. Depois que ela morreu, eu consegui namorar lá com uma colega de trabalho, que era enfermeira, e fui morar com ela depois que minha mãe já ficou sem condições de enfrentar a administração da casa, e casei com essa pessoa e com ela vivo, tive um filho, e graças a Deus estou aqui enfrentando meus 83 anos ainda, graças a Deus, com saúde, e está tudo bem comigo, graças a Deus. Um abraço aí para todos.